do Senhor. Alegres nele exultemos, que nos salve e imploremos. Alegres nele exultemos, bem-vindos à casa do Senhor. Alegres nele exultemos, nós todos seus amados. Alegres nele exultemos, aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, bem de madrugada, as mulheres foram ao túmulo de Jesus, levando os perfumes que haviam preparado. Elas encontraram a pedra do túmulo removida, mas ao entrar não encontraram o corpo do Senhor Jesus e ficaram sem saber o que estava acontecendo. Nisso, 2 homens com roupas brilhantes pararam perto delas. Tomadas de medo, elas olhavam para o chão, mas os 2 homens disseram: "Por que estáis procurando entre os mortos aquele que está vivo? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrai-vos do que ele vos falou quando ainda estava na Galileia. O Filho do Homem deve ser entregue nas mãos dos pecadores, ser crucificado e ressuscitar ao 3º dia." Então as mulheres se lembraram das palavras de Jesus. Voltaram do túmulo e anunciaram tudo isso aos 11 e a todos os outros. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as outras mulheres que estavam com elas contaram essas coisas aos apóstolos. Mas eles acharam que tudo isso era desvario e não acreditaram. Pedro, no entanto, levantou-se e correu ao túmulo. Olhou para dentro e viu apenas os lençóis. Então voltou para casa, admirado com o que havia acontecido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem todos os nossos pecados. Amém. Amém. Os que estão na igreja podem sentar-se. Aleluia é o grito de alegria que hoje sai do coração da Mãe Igreja, nesta noite. Aleluia se tornou o canto daqueles que foram salvos e significa diversas coisas. Deus é grande, Deus fez grandes coisas, nós estamos na alegria. Poder dizer aleluia significa cantar e dizer a linguagem dos bem-aventurados, participar já aqui na terra por antecipação da Páscoa eterna a cada Santa Missa que é celebrada, como nós cantamos num canto pascal. E quando amanhecer o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão. Uma realidade importante para se esclarecer. Nós professamos a fé que o Senhor ressuscitou ao 3º dia, e com certeza, em algum momento da vida, a gente já se perguntou: por que nós estamos então celebrando a Páscoa hoje, se Jesus morreu ontem? E a gente diz que ele morreu, que ele ressuscitou ao 3º dia. É bom nos lembrarmos que para os judeus o dia termina quando o sol se põe, portanto por volta das 18 horas. Jesus morre na sexta às 15, às 18 encerra o 1º dia. Corre o sábado, que se encerra às 18, o 2º dia. Sábado, a partir das 18, nós já estamos no 3º dia. Por isso que a vigília pascal sempre deve começar a partir das 18 horas, porque é justamente para sinalizar ou marcar a ressurreição que se dá no 3º dia. Mas mais importante que o dia em que Jesus ressuscitou
é o acontecimento. O coração do mistério e do anúncio cristão está todo nesta palavra: ressuscitou. A Páscoa é a prova irrefutável da nossa fé, porque ela é justamente o testemunho do próprio Deus acerca de Jesus Cristo. Porque é Ele, o Pai, o protagonista do evento deste dia. Porque a ressurreição, ela é o carimbo da parte de Deus de que Jesus era de fato seu Filho. Por mais que durante a sua pregação o próprio Jesus já tivesse afirmado esta realidade, por exemplo, quando foi questionado: que sinal você nos mostra para agir assim? E Jesus respondeu: destrua este templo, que em 3 dias eu o levanto outra vez. O apóstolo Paulo, mais incisivo, coloca a ressurreição de Jesus como sendo o fundamento sólido da fé. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, e também vã a vossa fé. E se Cristo, ele continua, não ressuscitou, é inútil a vossa fé, e ainda estáis em vossos pecados. No entanto, como todos sabemos, não existe uma comprovação histórico-científica de que Jesus realmente ressuscitou dos mortos. A nossa fé neste acontecimento, ela se baseia, em primeiro lugar, na convicção geral, total e bastante firme da comunidade nascente, que nos primeiros séculos da era cristã aceitava morrer para defender esta verdade, como é o caso dos mártires. Depois, em segundo lugar, porque também ocorreu uma mudança muito radical na postura dos apóstolos, que quase que de modo inexplicável deixavam de lado aquela tristeza pela partida do Mestre e passaram, especialmente depois de Pentecostes, a anunciar aquilo que se tornou a centralidade do anúncio cristão. Deus constituiu Senhor e Cristo, este Jesus, a quem vocês crucificaram. Como nós cantamos na proclamação da Páscoa, esta noite lava todo o crime, liberta o pecador de seus grilhões, dissipa o ódio e dobra os poderosos, enche de luz e paz os corações. Jesus não é alguém que voltou à vida biológica normal e depois voltou a morrer. O amor de Deus, tão grande, infinito, tão marcante, não poderia nunca permitir que a vida de Jesus fosse subjugada pela morte e que Jesus de alguma forma fosse arrancado da comunhão com ele. A ressurreição, portanto, é um acontecimento que se dá, sim, dentro da história, mas ao mesmo tempo ultrapassa esta mesma história, já que é o próprio Jesus, a própria matéria, que é transformado em algo inteiramente novo. E aqui entramos todos nós, como exprimiu bem o apóstolo Paulo na carta aos Romanos. Porque se nós nos tornamos uma coisa só com ele, por morte semelhante à sua, seremos também uma só coisa com ele, também por ressurreição semelhante à sua. E o apóstolo continua: mas se morremos com Cristo, temos fé que também viveremos com ele, sabendo que Cristo, uma vez ressuscitado dentre os mortos, já não morre, e a morte não tem mais domínio sobre ele. É daqui que brota a alegria pela festa de hoje. Nós não nascemos prontos e vamos nos gastando até morrer. Deus não dá uma mera oportunidade da gente experimentar esta vida, simplesmente, inclusive, para nos fazer sentir medo da morte, como quase todo mundo tem. Não é para isso. De Deus nós viemos, e em Cristo, para Deus nós retornaremos. No entanto, esta alegria que hoje nós experimentamos ao saber que Jesus ressuscitou dos mortos, uma alegria que tanto nos preenche também, a gente agora é convidado a esparramar neste mundo tão dilacerado por discórdias. Foi a primeira coisa que Jesus pediu quando ressuscitou: vá anunciar aos meus irmãos, pediu às mulheres. No fundo, o nosso coração sabe que a vida não é a mesma coisa sem Jesus. Todos nós sabemos disso. E isso que a gente descobriu, porque em algum momento da vida teve a sua experiência pessoal com ele, e essa experiência marcou aquilo que nos ajuda de fato a viver e nos dá esperança, a gente deve também, como cristão, comunicar aos outros. Na liturgia do Sábado Santo, logo mais, nós vamos renovar as promessas do batismo, que tocam também na profundidade do nosso ser cristão, que é sermos discípulos de Jesus. Nos primórdios da igreja, a quaresma era justamente o período de preparação para os catecúmenos, que recebiam os sacramentos nesta liturgia do Sábado Santo. E em termos de rito, isso se conserva.
porque a Quaresma é sim o período de preparação para a Páscoa, mas sempre tem também, neste grande intervalo, aquele momento para que repensemos se estamos vivendo o nosso batismo como realmente devemos, para que hoje, Sábado Santo, a gente possa renovar as promessas que um dia fez, ou que fizeram no nosso lugar. Este é, inclusive, o momento principal da celebração de hoje, para vocês verem a seriedade disso. A renovação das promessas do batismo. A centralidade da celebração de hoje está aí. Tudo culmina para este momento, que precisa ser feito com bastante convicção e com bastante sinceridade, porque é para isso que celebramos a Quaresma. Podem reparar todos que os evangelhos da Quaresma não têm sequência. Eles são cenas isoladas, porque a catequese que está por detrás dele é muito profunda. E a catequese na antiguidade se desenvolvia a partir destes evangelhos, que culminavam na liturgia do Sábado Santo. Nós cantamos que Cristo ressuscitou e venceu a morte por amor. Esta Páscoa, de novo, é diferenciada, assim como a do ano passado. Nós não poderemos, talvez, sequer nos cumprimentarmos com aquele abraço caloroso, bem do jeito brasileiro, né? E talvez a gente não possa nem entregar um chocolate como um gesto de afeto àqueles a quem a gente ama. Mas existe algo positivo nisso, que é o fato de o momento atual provar que não há nada que mude esta verdade. Cristo ressuscitou. Pode vir peste, pode vir fome, pode vir o que for. Cristo ressuscitou dos mortos. E isso nos dá uma alegria sem igual, porque a gente sabe que, no fundo, nada se compara à grandeza desse mistério. O mistério no qual todos nós depositamos toda a nossa esperança. A nossa esperança não é vã. A nossa fé não é qualquer coisa. Nós acreditamos numa realidade que nada neste mundo poderá um dia deter. Celebrando nesta noite a Páscoa do Senhor, só nos resta de fato reconhecer e pedir, como nós já cantamos na proclamação da Páscoa. O círio que acendeu as nossas velas possa esta noite toda fulgurar, que misture a sua luz à das estrelas e que ele cintile quando o dia despontar.